Hoje eu quero falar sobre a importância de nós ouvirmos a palavra e vivermos o efeito da palavra. De uma vez que a palavra de Deus nos garante que ao conhecermos a palavra, nós seríamos completamente libertos por essa palavra. Mas o que é que está acontecendo? O que é que nós temos visto? Nós temos visto uma realidade completamente contrária. Nós ouvimos a palavra, diariamente ouvimos a palavra, mas não conseguimos sofrer o efeito dessa palavra. Eu vejo que há uma explicação para isso. 2 Coríntios capítulo 4, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que o Deus desta era, o Deus deste século, ele cegou o nosso entendimento para que em nós não seja resplandecido a luz do Evangelho de Cristo. Aí uma possibilidade real de o porquê de nós não estarmos vivendo ou sofrendo o efeito dessa palavra poderosa. Em Mateus capítulo 7, nós encontramos uma ocasião onde Jesus começa a contar uma história a respeito das casas que foram edificadas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E Jesus fala que nessa história há dois tipos de pessoas. Jesus fala sobre o insensato e Jesus fala sobre o prudente. O prudente é aquele que ouve, é aquele que recebe a palavra e pratica. O insensato é aquele que ouve a palavra, porém ele não se permite viver o efeito da palavra. E isso para nós precisa ser algo preocupante, porque eu não posso todos os dias estar na igreja, todos os dias ouvir a palavra e continuar da mesma forma, continuar da mesma maneira, e a minha vida não está fazendo a diferença. Há algo errado. Uma coisa que nós precisamos perceber, uma coisa que nós precisamos notar, é que a palavra de Deus, ela é e sempre será, ela tem e sempre será e sempre terá o mesmo poder. Ela é hoje aquilo que ela foi ontem e aquilo que com certeza ela será amanhã. Ela sempre vai nos dar possibilidades de vivermos uma transformação, de vivermos uma realidade completamente libertadora depois de nós a termos conhecido. E uma coisa que é importante a gente salientar é que dentro das nossas igrejas nós constantemente anunciamos a verdade. Pessoas constantemente estão ouvindo a verdade, mas as pessoas estão saindo de dentro da igreja e estão vivendo da mesma maneira como viviam antes de conhecer Jesus. Que realidade nós temos nos parecido? Será que nós estamos sendo comparados ao prudente ou ao insensato? Quando nós não estamos sendo prudentes, nós estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós não estamos sendo prudentes, nós estamos vivendo todas as verdades que nós somos ensinados e nós não as filtramos. Tudo que eu ouço aqui, tudo que eu ouço ali, eu acredito e eu começo a trazer essas verdades para dentro da minha vida. Uma das coisas que Deus deixa muito claro na sua palavra é a respeito de que há apenas um caminho, há apenas uma verdade e que nós não temos como viver meias verdades ou percorrer vários caminhos. A palavra de Deus fala muito claro sobre obediência. Eu preciso ouvir a palavra e praticar, eu preciso ouvir a palavra e obedecer, eu preciso ouvir a palavra e me submeter. A palavra fala sobre obediência. Muitas vezes nós vamos encontrar textos fortes quando o Senhor fala a respeito de que obedecer sempre será melhor, mas infelizmente há muitos crentes dentro da igreja que aprenderam a sacrificar, estão só sacrificando, não estão obedecendo, estão apenas sacrificando. Deixa eu te perguntar, você está vivendo uma vida de sacrifícios ou você está vivendo uma vida de obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe por que Saul não teve sucesso no seu ministério, no seu reinado, melhor dizendo? Porque Saul foi um homem que obedeceu em partes.
obedeceu em partes. Uma certa ocasião, Deus manda que Saul e seu exército ataque o exército dos amalequitas, destrua tudo, não deixe nem as crianças de peito. Saul vai e obedece ao Senhor em partes. Saul decide obedecer em partes. Quando Saul volta do ataque aos amalequitas, ele traz consigo os melhores dos bois, dos animais que ele achou, dos ouros, e ainda traz consigo o rei dos amalequitas. Gente, será possível que a palavra que Deus deu a Saul não foi uma palavra muito clara a respeito de obedecer? Deus deixou claramente determinado que ele deveria dar fim em tudo, mas ele trouxe com uma ideia aparentemente boa, porque ele disse: eu vou pegar o melhor dos animais e eu vou oferecer ao Senhor, eu vou sacrificar ao Senhor. A intenção do coração de Saul foi boa. O que ele pensou consigo foi muito boa, porém Deus não havia dito que ele poderia trazer alguma coisa dos despojos do exército do inimigo. Deus não havia autorizado Saul a fazer tal coisa. Por conta de sua desobediência, Saul teve rasgado de suas mãos o seu reinado. E o final da história nós já conhecemos. Aí eu quero perguntar, será que vale a pena obedecer a Deus em partes? O princípio da obediência é tão poderoso como qualquer outro princípio na palavra de Deus. Obediência não pode ser rasurada, não pode ser de maneira alguma invalidada, não pode ser desprezada. A obediência é um princípio que acarreta sobre nossas vidas resultados, fins poderosos. Esses dias um dos meus filhos chegou para mim e falou: mãe, eu queria dizer uma coisa para a senhora, eu quero ser um pai muito bom, eu quero ser um marido muito bom, eu quero ser uma bênção em tudo. Eu olhei para ele e disse: meu filho, o sucesso de tudo na sua vida vai depender de um princípio chamado obediência. Obediência. Isaías capítulo 1, eu quero compartilhar para a gente fechar essa reflexão. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que Deus fala para nós. Na verdade, todo o capítulo a gente percebe Deus muito entristecido com o seu povo. Porque Israel era um povo que constantemente via o poder manifesto de Deus no seu meio. Mas Israel desprezava a verdade. Israel acabava se enveredando por caminhos contrários aos ensinamentos ou às orientações do Senhor. E Deus começa falando para Israel da tristeza do seu coração. No versículo 3 o Senhor diz: olha, o boi reconhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas vocês nada sabem, o meu povo não compreende. Deus está falando: será possível, Israel? Até o boi conhece o seu dono, o jumento tem o conhecimento da manjedoura do seu proprietário, mas vocês não compreendem aquilo que eu falo. Deus às vezes está nos ensinando a viver uma vida em obediência, está sendo claro na sua palavra, mas a gente continua cocheando em vários pensamentos, dando ouvido a várias verdades. Princípio, queridos, da obediência é um princípio que não pode ser negociado nem tampouco quebrado. O sucesso da nossa vida depende da obediência. No versículo 19 e 20 desse mesmo texto, o Senhor diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se vocês resistirem, serão devorados pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Olha como é poderoso, olha como é importante nós realmente obedecermos. E hoje eu quero deixar essa dica poderosa, encontrada na própria palavra de Deus. Não é uma dica humana, é uma dica celestial, é uma dica vindo dos céus para nós. Obedeça,
sempre obedecer vai ser melhor. Não sacrifique, obedeça. Porque aquele que obedece é comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Quando a gente constrói a nossa vida sobre a rocha, nenhum vento forte, nenhuma doutrina, nenhuma ideia humana, nenhum conceito errado vai conseguir abalar a nossa fé. Jesus é a única verdade. Não obedeça em partes, obedeça completamente, porque disto dependerá todo o nosso sucesso. Que o Senhor nos abençoe.